Vou executar, ó, executei, eu fiz a leitura dos dados, depois fiz a filtragem de uma única vez. E agora, quando eu usar a função plot para mostrar para vocês os dados chamado região, o que é que nós temos? Olha só, nós temos apenas os dados para a região sul do Brasil. Agora, para fazer isso, eu vou carregar um novo pacote, tá? É o pacote GeoBR. Então, vou utilizar aqui a função library e vou escrever aqui o nome do pacote, que é o GeoBR. Vou apertar o Ctrl mais Enter e executo. Agora eu tenho acesso às funções do pacote GeoBR. Então, se eu vou trabalhar com a região sul do Brasil, eu preciso saber quais são os limites territoriais dessa região. Então, eu vou baixar os dados dos limites territoriais das regiões brasileiras. Então, para isso, eu vou utilizar a função read, que quer dizer ler, _ region, que region quer dizer região, né? Então, veja, eu vou usar essa função aqui que vem lá do pacote GeoBR e ao executar essa função, eu já baixo diretamente esses dados, tá? E posso usá-los aqui para frente. Agora, se eu vou baixar esses dados, em seguida, eu vou atribuir a uma variável para quê? Para usá-la depois, né? Então, eu vou dizer que esses dados vou chamá-lo de região. E vou atribuir utilizando o flechinha para a esquerda, né? Que é sinal de menos. E aí, vou executar. Ó, Ctrl mais Enter, baixou rapidamente aqui, ó. Então, se eu venho aqui, ó, e uso a função plot para mostrar o que são esses dados, é que eu coloco o nome em região e aperto o Ctrl mais Enter, ó, vou executar. Vai aparecer aqui para mim o mapa do Brasil separado por regiões. Então tá, beleza. Vocês veem aqui, quando você baixa esses dados lá de IBGE, você clica aqui no nome que você deu para eles, ó, eu chamei de região. Quando eu clico aqui em região, ele vai abrir para mim uma tabelinha aqui, olha que incrível. E nessa tabelinha nós temos o quê? Nós temos essa última coluna, que é a coluna de homem, que vai nos dar a geometria, ou seja, as informações de latitude e longitude necessárias para formar o polígono que representa cada região. Então, por exemplo, a região norte, vamos ter aqui, ó, as informações de latitude e longitude para representar a região norte do Brasil, para formar um polígono que representa a região norte do Brasil. Então, é por isso que ele diz aqui, ó, a primeira linha está destinada aos dados da região norte. A segunda linha, né, está destinada aos dados da região nordeste. A terceira linha, os dados da região sudeste e assim sucessivamente. Então, se eu quero trabalhar apenas com a região sul, o que é que eu faço? Eu preciso filtrar esses dados para ficar apenas com os dados da região sul. Porque aqui eu tenho os dados de toda a região do Brasil. Eu preciso filtrá-los. E para filtrar, ó, filtrar é uma ação, presta atenção. Para filtrar, a gente vai usar uma função chamada função filter, que ela vem lá do pacote dplyr. Então eu vou carregar esse pacote aqui, ó, chamado dplyr, vou colocar a função library, e aqui vou usar o nome do pacote, que é o dplyr. E se você quiser pronunciar isso aí, você pode pronunciar como dplyr. Então esse pacote sensacional, ele serve para a gente processar os dados de forma muito rápida, de forma muito eficiente e de forma muito fácil. E é isso que a gente vai fazer. E lá nesse pacote dplyr tem uma função chamada filter, que filter quer dizer filtrar. E é isso que a gente precisa, filtrar esses dados. Então aqui, ó, primeiro, antes de usar as funções desse pacote, eu preciso executar esses pacotes. E para executar esses pacotes, ó, cursor sobre a linha, Ctrl mais Enter, executo o pacote e agora eu tenho acesso direto às funções do pacote dplyr. E além das funções, moçada, desse pacote, olha que incrível, nós temos acesso também ao operador pipe desse pacote. Esse operador pipe, moçada, é basicamente um operador que conduz os dados. Ele pega os dados de um determinado ponto e passa para outro determinado ponto. Olha só que incrível, ó. É um operador que ele é o porcentagem maior que porcentagem. Então, esse operador pipe, ele vai pegar os dados que estão no canto esquerdo e vai passar para o canto direito, ó. Vai passar os dados do canto esquerdo para o canto direito. Ele vai canalizar esses dados. Por isso que pipe quer dizer tubo, tubulação. E tubulação faz o quê? Canaliza, né? Então, a gente vai canalizar os dados do canto esquerdo para o canto direito. Na prática, é assim que funciona, moçada. Ó, você vai colocar aqui, no caso, um número qualquer, por exemplo, o número 3, e do outro lado você coloca uma função. Para quê? Para receber esses dados. Então, eu vou colocar aqui a função cos. A função cos, ela serve para calcular o cosseno. Coloquei aqui a função cos. E o que é que acontece agora? A partir de agora, o número 3 sai daqui e vem para cá e já entra diretamente aqui na função cos. Olha que incrível. Então, vejam só. Quando eu apagar e executar, ó, Ctrl mais Enter, calculei o cosseno de 3, né? Por quê? Porque o 3 passou para lá e o cosseno fez o cálculo. O cosseno recebeu, a função cosseno recebeu o 3 e usou o 3 para fazer o cálculo. Tá, você vai dizer, Marcel, entendi esse negócio aí. Agora isso vai me ajudar em quê? Vai me ajudar, moçada, que aqui, ó, eu posso usar o operador pipe para passar esses dados, ó, eu vou ler os dados da região, passo para cá e aqui eu já faço a filtragem, já faço tudo de uma vez. É isso que é ser eficiente. E para fazer a filtragem dos dados aqui, ó, eu vou entrar com a função filter, só que essa função filter que vem lá do pacote dplyr, ela tem o mesmo nome de outra função filter que vem lá do pacote stats. E para não confundir, né, o que a gente faz? A gente indica de onde é que vem essa função. Essa função vem do pacote dplyr.
Então eu coloco aqui, ó, dplyr, dois pontos, e aí eu garanto que essa função filter, especificamente, ela vem lá do pacote dplyr, beleza? É só uma garantia de que estou puxando essa função, que eu estou puxando essa função lá do pacote dplyr. Legal. E o que é que eu estou fazendo aqui? Só recapitulando. Eu estou lendo os dados e passando para cá de forma direta para a função filter. Então, a função filter vai receber esses dados e em seguida, quando ela recebe esses dados, eu vou filtrar esses dados. Filtrar. Agora, para filtrar esses dados, eu vou filtrar com base em uma condição. A condição é que eu quero aqui, ó, ficar apenas com as linhas, né, em que o nome da região é igual a sul. Então, eu quero ficar com os dados em o name underscore region é igual a sul. Então, eu venho e escrevo exatamente o que eu estou falando. Eu coloco aqui, ó, é name underscore region. Por que name underscore region? Mas eu não sei de onde. É a minha coluna de dados, tá? Presta atenção, ó. É a minha coluna de dados. É a minha variável. Eu quero ficar com a linha em que name underscore region é igual a sul. Então, eu venho aqui e digo, ó, name underscore region, ele é igual. Aqui na comparação é o igual. O operador igual é de comparação. O igual aqui, então aqui a gente vai comparar para ver se a variável name underscore region, ou seja, a coluna name underscore region, né, vai ter a linha igual a sul. Então eu venho aqui e coloco, ó, sul. Observe que sul é uma informação de texto, por isso que eu coloquei entre aspas. O que foi que eu fiz aqui? Eu montei a leitura e a filtragem de dados em apenas uma linha de comando, para deixar o processo extremamente eficiente. E agora eu vou apagar esses rabiscos, vou executar, ó, executei, eu fiz a leitura dos dados, depois fiz a filtragem de uma única vez. Eu vou apagar isso aqui que só foi a título de exemplo. E agora, quando eu usar a função plot para mostrar para vocês os dados chamado região, o que é que nós temos? Olha só, nós temos apenas os dados para a região sul do Brasil.